Olá, alunos! Na videoaula de hoje nós vamos corrigir aquele trabalho sobre primeira lei da termodinâmica aplicada a transformações particulares. Nós vamos ver então que todo o trabalho está dentro das aulas 25 e 26 do setor B da apostila 7. Também nós vamos discutir a questão 2, onde aparece aquele gráfico onde foram pedidas algumas informações e cálculos. Vamos lá então? Então a questão 1 do trabalho sobre a primeira lei da termodinâmica diz assim: sobre a primeira lei da termodinâmica nas transformações gasosas, complete as frases abaixo para que fiquem fisicamente corretas. Em uma transformação isométrica ou isocórica, O fica constante. Logo, o gás não troca energia com o meio sob forma de... Nesse caso, a primeira lei da termodinâmica pode ser escrita como... Bom, vamos lá então, nas aulas 25 e 26 do setor B da apostila 7, que trata sobre a primeira lei da termodinâmica aplicada a transformações particulares, parte 1. Transformação isométrica, vamos aqui então nessa parte resumida, onde aparecem os gráficos e tudo. Bom, o que fica constante numa transformação isométrica? O volume. Então aqui embaixo, o volume. Logo, o gás não troca energia com o meio sob forma de energia mecânica com o meio, ele não troca energia mecânica com o meio. Nesse caso, a primeira lei da termodinâmica pode ser escrita como variação da energia interna é igual a Q, quem colocou assim eu aceitei, que é igual a massa vezes calor específico da substância no seu volume, sobre a variação de temperatura Kelvin. Então, ficaria assim. Em uma transformação isométrica ou isocórica, o volume fica constante, logo o gás não troca energia com o meio sob forma de energia mecânica. Nesse caso, a primeira lei da termodinâmica pode ser escrita como variação da energia interna é igual à quantidade de calor, que é igual a massa vezes calor específico da substância no seu volume, vezes a variação de temperatura Kelvin, ou calor sensível. Letra B, uma transformação isotérmica A de uma massa gasosa permanece constante. Com isso, A do gás não varia. Nesse caso, a primeira lei da termodinâmica pode ser escrita como... Bom, vamos então analisar as aulas 25 e 26. Então, o que permanece constante na transformação isotérmica? A temperatura do gás. Temperatura constante. Com isso, a energia interna do gás não varia, porque a variação de energia é nula. Nesse caso, a primeira lei da termodinâmica pode ser escrita como quantidade de calor igual ao trabalho. Então, letra B, uma transformação isotérmica, a temperatura de uma massa gasosa permanece constante. Com isso, a energia interna do gás não varia. Nesse caso, a primeira lei da termodinâmica pode ser escrita como quantidade de calor igual ao trabalho. Letra C, uma transformação é considerada quando o gás não troca calor com o meio externo. Como a quantidade de calor é zero, aplica-se a primeira lei da termodinâmica, tem-se. Bom, vamos então lá na aula. A resposta está na aulas 27 e 28, primeira lei da termodinâmica aplicada a transformações particulares, parte 2. Transformação adiabática quando a quantidade de calor é igual a zero. E a variação de energia interna do gás é a variação de energia igual ao trabalho negativo. Variação de energia interna mais o trabalho. A quantidade de calor nós já vimos que é zero. Então, variação de energia interna mais o trabalho. Então, a variação de energia interna é igual, mudando o trabalho de lado, negativo. Então, respondendo a letra C, uma transformação é considerada diabática quando o gás não troca calor com o meio externo. Com a quantidade de calor nula, aplica-se a primeira lei da termodinâmica. Tem-se que, então, que a variação de energia interna é igual ao trabalho negativo. Então, letra D. Em transformações isobáricas, A do gás permanece constante. Em caso assim, o gás troca energia com o meio externo nas formas de calor e de trabalho. E ainda sobre variação na sua... Aplicando-se a primeira lei da termodinâmica, tem-se... Então, analisando as aulas 25 e 26... O que permanece constante nas transformações isobáricas? A pressão. E além do gás trocar energia com o meio externo nas formas de calor e de trabalho, ele ainda sofre uma variação na sua energia
interna. Aplicando essa primeira lei, variação de energia interna do gás é igual à quantidade de calor menos o trabalho. Ou, variação de energia interna é igual a massa vezes calor específico da substância sob pressão vezes variação da temperatura Kelvin menos pressão vezes variação do volume. Aplicando essa primeira lei da termodinâmica, tem variação de energia interna é igual a quantidade de calor menos trabalho. Ou variação de energia interna é igual a massa vezes calor específico da substância no seu volume vezes a variação de temperatura Kelvin menos pressão vezes variação de volume. Letra E. Em uma transformação, após sofrer várias transformações, a massa gasosa retorna ao seu estado inicial. A temperatura inicial é igual à final, logo não ocorre variação do gás. Nesse caso, a primeira lei da termodinâmica pode ser escrita como... Essa resposta você vê nas aulas 27 e 28, primeira lei da termodinâmica, aplicada a transformações particulares, parte 2. Lá você tem o gráfico da transformação cíclica. Em uma transformação cíclica, após sofrer várias transformações, a massa do gás retorna ao seu estado inicial. A temperatura inicial é igual à final. Logo, não ocorre variação da energia interna. Não há variação da energia interna porque ela é nula. Nesse caso, a primeira lei diz que a variação de energia interna é nula. Então, respondendo a letra E, a transformação cíclica, após sofrer várias transformações, a massa gasosa retorna ao seu estado inicial. A temperatura inicial é igual à final, logo não ocorre variação da energia interna do gás. Nesse caso, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, pode ser escrita como variação de energia interna igual a zero. Vamos então resolver o exercício 2. Calcule. Letra A. 10 mols de um gás sofre a transformação gasosa registrada no gráfico abaixo. Então, nós temos um gráfico de pressão por temperatura Kelvin. Pressão em Newton metro quadrado por temperatura Kelvin. Então, vamos lá no material e vamos verificar qual das transformações tem esse gráfico pressão por temperatura. Vamos verificar qual das 3 transformações tem aquele gráfico. Então, a gente está nas aulas 25 e 26. Então, nenhum dos dois gráficos representa aquele. Então, aqui seria isotérmica, não confere. Vamos ver então aqui na isobárica, se tem aquele gráfico. Tem um parecido, mas é volume por temperatura. Lá é pressão por temperatura, então não é o mesmo gráfico. Pode ser o mesmo desenho, mas não é o mesmo gráfico. Agora, na isométrica ou isocórica, nós temos o gráfico pressão por temperatura, que é o mesmo. Então, aquele gráfico apresenta uma transformação isométrica ou isocórica. Seguindo, adotando R igual a 8,81 joule por quilomol e considerando que o gás recebe durante a transformação 37.400 joules de energia sobre a forma de calor, determine. Letra A. Qual a transformação sofrida pelo gás? Transformação isométrica ou isocórica ou isovolumétrica. Qual o volume de gás durante o processo? Então, nós vamos ter que calcular. Então, vamos resolver a letra B. Qual é o volume do gás durante o processo? Representamos, então, um gráfico aqui de pressão por temperatura, que é um gráfico isométrico. Nós temos, então, quando a temperatura estava em 200 Kelvin, a pressão foi a 800 Newton metro quadrado. Ou quando estava a 500 Kelvin, foi a 2000 Newton metro quadrado. A gente pode usar ou esse ponto para poder calcular. Então, pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes o R vezes a temperatura. Pressão, 800. Volume, número de mols 10, o R é 8,31. E a temperatura, quando está em 800, de pressão, correspondia a 200. Bom, eu posso simplificar aqui para ganhar tempo. Corta aqui, corta aqui. Então ficou 8 vezes o volume. 10 vezes 8,81 ficou 83,1 vezes 2. Então, 83,1 vezes 2 vai dar 166,2, que vou dividir por 8.
166,2 dividido por 8. Quero compensar a casa decimal, então tiro a vírgula e coloco um zero ali. Bom, então ficou 1.662 dividido por 80, que vai dar 2. Vai dar 160, sobrou 6, baixo 2. Eu quero continuar, então coloco um 0, ficou 620 por 80, que vai dar 7. 0, 8 vezes 7, 56. 620 menos 56. Vai dar 0, aqui vai ficar 12, aqui vai ficar 5. Bom, vai dar, colocando a vírgula, 600. 600 vai novamente dar um 7. Então, o volume ficou 20,77 litros. Então, vamos agora resolver a letra C. Na letra C, ele pede qual é a variação da energia interna do gás durante essa transformação. Então, nós podemos fazer o seguinte. Nós podemos calcular o trabalho. O trabalho é a figura que se forma aqui, ó. Que figura matemática é essa daqui? Ó, mais maior, mais menor, altura. Então eu tenho um trapézio. O trabalho vai ser base maior, mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Então o trabalho, eu tenho base maior, 2.000, mais base menor, 800. Vezes a altura. A altura eu vou ter que calcular a variação. 500 menos 200, que vai dar 300. Dividido por 2. Então o trabalho vai dar 2.800 vezes, posso cortar aqui, 150. Simplificar, na verdade. Então, 2.800 vezes 150. Baixo 0, 0, 0, 40, 1, 4, 10, 14. Por uma casa, 0, 0, 8, 2. Somando, 0, 0, 0, 0, 12, 4. Então, o trabalho deu 420.000 joules. Então, lá no enunciado, ele diz o seguinte. Considerando que o gás recebe durante a transformação 37.400 joules de energia sobre a forma de calor, determine. Bom, se ele recebe 37.400 joules, eu vou ter que diminuir. Então, a variação de energia é igual a trabalho menos quantidade de calor. Variação de energia, então, 420.000 menos 37.400. Então, a variação de energia vai ser 420.000 menos 37.400. 382.600. $382.600 é a resposta final, que é a variação de energia interna, joules. Então, alguns chegaram até aqui, mas não calcularam a variação de energia, calculou o trabalho, só analisou o trabalho. Então, nós terminamos a correção do trabalho sobre a primeira lei da termodinâmica. Eu espero que vocês tenham entendido.